Saudações a todos, estamos meditando o Evangelho de São João. Vimos o capítulo 5º, o testemunho que se dá de Jesus Cristo e quem dá esse testemunho. As obras que o Pai mandou que ele fizesse e o próprio Pai, de uma forma que só Jesus conhece. Moisés fala de Jesus. É preciso ler as Escrituras, compreendendo a fundo aquilo que está escrito e perceber que elas dão também testemunho do próprio Jesus Cristo. E nesse sentido, o evangelista São João está dizendo aos seus contemporâneos: nós não abandonamos Moisés. Isso é muito importante para a comunidade que vem do judaísmo. Moisés é importante. Não se joga Moisés fora. Nós não abandonamos Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Nós entendemos bem o que Moisés está dizendo. Outros, talvez, que se acreditem discípulos de Moisés, não estão entendendo o que ele está dizendo. Afinal, aquilo que está na base de todas as interpretações dos grupos religiosos, os que leem a mesma Escritura e a entendem de forma diferenciada. Se pegamos o conjunto todo, temos a discussão com os judeus que continua. Podemos ser grandes amigos e, no entanto, dizer: este texto diz isto e eu digo diz aquilo. Às vezes temos a oportunidade de conversas com nossos irmãos mais velhos, os judeus, sobre um mesmo tema, vendo os pontos de vista diferenciados que existem entre nós. E, sobretudo, nós aceitamos Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador. Eles não aceitam e esperam ainda a vinda de um Messias. Então, a ótica, a visão que se tem das coisas é diferente e tem que ser diferente. Agora, entre cristãos que aceitam Jesus Cristo, aí vem também diferenças de interpretações. Quando um cristão diz: eu só aceito o que está escrito, e o outro cristão diz: nem tudo está escrito. Há muita coisa que não foi escrita e que foi transmitida pelo Espírito Santo na vida da igreja. São maneiras de interpretar que têm depois consequências na vida. E também outros dizem assim: eu só leio e aceito aquilo que o Espírito me inspira para ler. Então, há passagens da Bíblia que eu deixo de lado. Aí a gente pode perguntar também sobre a seriedade daquele que afirma isso. Então, há certas passagens que não me interessam e eu deixo de lado. Então, as interpretações são sempre problemáticas nesse sentido de que elas são vistas de ângulos diferentes e, no caso com os judeus, de um ângulo muito importante: Jesus é ou não é o Messias prometido? E nós dizemos que sim, eles dizem que não. E estão à espera e nós vamos dar continuidade. Agora, entre os cristãos, às vezes a dificuldade se torna maior enquanto acreditamos todos no mesmo Jesus. Mas se acreditamos todos no mesmo Jesus, praticamos a caridade que ele mandou e resumiu tudo na caridade. E não falamos mal uns dos outros, mas nos ajudamos. E juntos ajudamos os outros, tudo corre bem. Tudo vai correr bem para aqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, de São Paulo. Agora, se eu aceito Jesus Cristo e ataco os outros, se eu aceito Jesus Cristo e vou falar mal dos católicos, se eu aceito Jesus Cristo e vou falar mal dos ortodoxos, eu espero: aceito Jesus Cristo ou não aceito? Então, o modo de proceder mostra se nós aceitamos ou não Jesus Cristo. Não basta dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a pedra de toque do conhecimento da pessoa de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus ou não somos discípulos de Jesus?
E nós somos discípulos de Jesus verdadeiramente pela prática da caridade. Citei então esta passagem que já é da segunda parte de São João, depois do capítulo 13. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, há no fundo do texto esta preocupação em saber quem é, afinal, discípulo de Jesus e qual é o valor dos testemunhos. Ainda em relação ao testemunho, como temos falado nas outras vezes a partir do capítulo 5º, se dermos um salto no capítulo 8º, capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 13, nós temos ainda um pequeno discurso sobre a questão do testemunho. Para fechar aquele testemunho falado no capítulo 5º, vamos ver o que diz aqui no capítulo 8º. Os fariseus, no versículo 13, dizem a Jesus: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Você está falando de si mesmo. É toda uma discussão que vem a partir da festa das luzes, o testemunho que Jesus fala de si mesmo. Mas, de qualquer forma, Jesus já tinha dito que ele não dava testemunho de si mesmo, porque se desse, seria um testemunho não válido. Aqui, os fariseus dizem a Jesus: você está dando testemunho de si mesmo, esse testemunho não vale. Isso era da lei e é da lei. Ninguém testemunha em favor de si mesmo. Jesus responde: embora eu dê testemunho de mim mesmo, ele reconhece que ele está dando testemunho de si mesmo. Meu testemunho é válido. Então ele vai agora defender o seu próprio testemunho. Por que é válido? Porque sei de onde venho e para onde vou. Sei de onde venho e sei para onde vou. Sei. Há alguma coisa que Jesus sabe, que é própria também do Evangelho de São João, esta afirmação. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. E esta afirmação é importante, porque Jesus afirma que há um desconhecimento da parte daqueles que acham que conhecem tudo. Vocês julgam conforme a carne, mas eu não julgo a ninguém. Se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Vejo aqui um salto do Evangelho de João. Jesus vai dizer: o meu testemunho é verdadeiro, porque, afinal, ele não é o testemunho dado somente por mim. O teu testemunho não é verdadeiro porque você está dando um testemunho sozinho sobre si mesmo. Não. Porque o meu testemunho é dado por mim e pelo Pai que está comigo. O Pai que me enviou está comigo. Há aqui uma revelação que vai crescendo e crescendo da relação existente entre o Filho e o Pai. Este Filho e este Pai são apresentados como duas pessoas distintas, mas ao mesmo tempo numa unidade perfeita que se sente, sem que se possa explicar. Está escrito na vossa lei: o testemunho de duas pessoas é válida. Eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então aí é uma afirmação que nos deixa sem saber o que dizer e uma afirmação que deixa os judeus perplexos. De quem você está falando? Onde está o teu Pai? Onde está o teu Pai? Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o Pai. Do que Jesus está falando? Os judeus não podiam entender. E nós só entendemos depois de tantos séculos de reflexão.
Jesus está falando do seu Pai, está falando dele como numa unidade perfeita de duas pessoas distintas. Jesus disse ainda, eu vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis vir. Vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes, então voltamos aqui também àquilo do capítulo 5, se vocês não crerdes, não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, o quê? Que o Senhor é o quê? Não disse. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. São João vai nos jogando para um horizonte imenso, no qual vamos percebendo, pela revelação que lhe é dada e transmitida a nós, que não estamos simplesmente ao lado de um habitante de Nazaré que vai fazer uma revolução social. É muito mais do que isso. É isso e muito mais do que isso.